Boa tarde. Nossa aulinha dessa quarta-feira vai ser uma aulinha de matemática. Vocês aí em casa vão pegar o livrinho de vocês e vão abrir na página 122, certo? Onde está falando um pouquinho dos números no nosso dia a dia. Então, a gente sabe, né, que os números eles tiveram a necessidade de existir justamente porque as pessoas contavam, né? Então, para registrar essas quantidades, foram que surgiram os números, certo? E o sistema de numeração mais utilizado por nós é justamente o sistema de numeração decimal. Quando eu falo de decimal, a gente vai lembrar do número 10, né? Então, justamente porque no sistema de numeração decimal, os agrupamentos, os grupos, eles são organizados de 10 em 10, certo? 10 mais 10 mais 10. Então, esse chama-se o sistema de numeração decimal, porque tudo vai estar organizado de 10 em 10, certo? Para representar esses números que a gente usa, a gente utiliza os símbolos, certo? E esses símbolos que a gente utiliza são chamados de algarismos indo-arábicos. Cada número que a gente usa é um algarismo, certo? E esses números que a gente conhece, que é do 0 até o 9, que a gente vai utilizá-los para formar qualquer outro número, eles são conhecidos de algarismos indo-arábicos, certo? Então, eles são chamados assim porque eles foram criados pelos hindus, certo? E divulgados pelos árabes. Indo vem de hindus, né? E arábico vem dos árabes. E isso foi acontecendo ao longo do tempo, como a gente viu, certo? Então, com apenas 10 símbolos, que são os 10 algarismos que a gente conhece, é possível a gente escrever qualquer número, né? Então, quando tia Lilian fala desses 10 símbolos, é justamente os números de 0 a 9. Porque qualquer número que a gente for utilizar, a gente sabe que os números são infinitos, né? Mas qualquer número que a gente for escrever, a gente vai utilizar esses símbolos aí, que é do 0 até o 9, certo? Que a gente chama cada número de algarismo. Então, esses algarismos, eles também passaram por diversas transformações até chegar nesses hoje que a gente utiliza, certo? Que é os números atuais, os algarismos atuais, que é do 0 até o 9. Então, primeiro, a gente tem essa tabelinha aí que vocês vão acompanhar. Onde tem AC, significa que aconteceu antes de Cristo. Então, a gente sabe que Jesus ele veio ao mundo, né? Mas antes de Jesus vir ao mundo, já existiam outras pessoas há muito tempo, né? Então, antes de Cristo, é antes de Jesus nascer, certo? E onde tem DC, é depois que Jesus nasceu, depois de Cristo, certo? Então, esse primeiro aqui é justamente o hindu 300 anos antes de Cristo. Então, esse primeiro quadrinho era o número 1, ó. Algarismo 1, 2, 3, tá vendo? Até o 9. E não tinha o 0, certo? Com o passar do tempo, ele foi modificado. Aí tem aí, ó, o hindu 500 anos depois de Cristo. Se vocês observarem, a forma dos desenhos vão mudar completamente, né? Depois eles passaram para o árabe, 900 anos depois de Cristo. Os desenhos também mudaram completamente. Imagine se a gente tivesse que escrever os números assim agora. Seria bem mais difícil, né? Depois passou para o árabe da Espanha, 1000 anos depois de Cristo. Olha esse 3, minha gente. Como a gente ia escrever se a gente utilizasse os algarismos desse jeito. E tem o italiano 1400 anos depois de Cristo. Aí tem um, já é bem parecido com o nosso, né? Só o 5 e o 3 que não é tanto, né? E atualmente, são os nossos algarismos indo-arábicos que a gente usa, certo? Que tem o 0 aqui e todos que a gente já conhece, que vai do 1 até o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa é a nossa forma de escrita atual, certo? Então, a gente usa esses símbolos
que a gente chama de algarismos ou de números, em várias coisas, certo? E a partir deles a gente vai compor, vai formar vários outros números, certo? E também nas mais diversas situações. Aí aqui tem umas diquinhas que diz, ó, em situações de comunicação, telefonia móvel, utilizamos os números como significado de código, ou, por exemplo, para entrar em contato com alguém, né? Então, a gente, como a tia Lilian citou lá no comecinho da aula, a gente utiliza muito os números no nosso dia a dia, certo? Então, agora a gente pode entender, não é? Que esses números que a gente utiliza hoje, eles já foram bem diferentes no passado, né? E que para chegar da forma atual, que a gente escreve, que a gente conhece, eles já foram de várias formas diferentes, certo? E que sistema de numeração decimal é justamente porque os elementos dos agrupamentos são organizados de 10 em 10, ok? Aí nessa atividade daí, vocês vão responder, é bem facilzinho. Deixa a tia Lilian colocar um exemplo aqui, ó. Quando eu falo de algarismo, é a quantidade de símbolos que eu tenho, certo? Que a gente não é acostumado a chamar de símbolo, né? Mas vamos dizer aí, ó. E a Lilian colocou aqui numa folhinha, ó, vários números, certo? Eu tenho o número 23, o número 531, 1247 e 2. Se eu perguntasse a vocês, o nosso número 23, ele é composto por quantos algarismos? Muita gente ia dizer 23, né? Mas não, quando a gente fala de algarismo, é a quantidade de símbolo que a gente tem, né? Porque a gente sabe que cada número desse é um símbolo. Então, aqui, ó, eu tenho quantos números para formar meu número 23? Eu tenho 2. Então, isso quer dizer que eu tenho 2 algarismos no número 23, certo? Já no número 531, eu vou ter um algarismo, 2, 3 algarismos, certo? Se eu tivesse, eu tenho o número 1247, é só contar quantos números tem, ó. 1, 2, 3, 4. Meu número é composto por 4 algarismos. E aqui eu só tenho 2. 2 é composto por um algarismo. Então, toda vez que a pessoa falar de algarismo, é cada número que tem, é cada símbolo representado, ok? A atividade está super fácil, que aí vocês vão responder. Qual é a data do seu nascimento, com a ajuda da mamãe, certo? Coloca dia, mês e ano. Qual é a sua idade? Você vai colocar aí a sua idade. Qual é a sua altura? Se você não sabe, pede para a mamãe medir, certo? Sua altura em metros, eu tenho tantos metros e tantos centímetros, certo? Qual é o número do seu sapato? Você vai colocar aí o número que você calça. No segundo quesito, vocês vão escrever quantos algarismos há em cada número representado aí abaixo. Que é feito, eu ensinei agora. Eu tenho o número 7. No número 7, eu só vou ter um algarismo, certo? Aí vocês só vão colocar o número 1 no tracinho. E fazer com os exemplos até a letrinha L, certo? Agora, vocês vão representar a quantidade por meio de números. Aí tá o nome do número, você vai colocar ele lá, 14. Coloca o número 14. 730, 730, escreve aí. Você vai ler o restante e escrever cada número que está pedindo, certo? Já no quarto quesito, tem assim, ó, com os algarismos 7, 8 e 9, forme possíveis números, todos os números possíveis, certo? Então, cada opção sem repetir, o que é repetir? É colocar o mesmo número numa possibilidade, certo? Vamos dizer, ó. Aí eu tenho o algarismo 7, 9 e 8. Aí na letrinha A tá pedindo para a gente formar números com 2 algarismos que não se repitam.
Eu vou pegar o 7 e o 9. Formei 79, não se repetiu, porque 7 é um algarismo e 9 é outro. Outro número que eu posso formar com 7, 8, 9. Posso formar 78. Também não vai se repetir, porque aqui eu tenho 7 e 8, são algarismos diferentes, certo? Outra possibilidade, ó, 97. Eu peguei o 9 e o 7. Formou um novo número e eles também não se repetiram, certo? As possibilidades que vocês vão encontrar na letra A são 6. E na letra B também são 6. Só que na letra B são números com 3 algarismos que não se repitam. A gente vai ter que usar o 7, o 8 e o 9 sem se repetir. Por exemplo, o primeiro já está formadinho, né? Que é 798. Não é isso? Aí eu vou trocar a posição para formar um novo número que não se repita os algarismos. Eu posso pegar 789. Usei meus 3 algarismos e nenhuma vez eles foram repetidos. Repetidos era se tivesse assim, ó. 788. Eu tenho 8 duas vezes. Então, ele estaria repetido. Aí não pode, certo? Tem que ser o número sem se repetir. Aí vocês vão continuar aí essa sequência até achar as 6 possibilidades, certo? Sem se repetir. Aí daqui a pouco eu vou voltar. Não, tem aí a página 124, que também foi realizado em classe. Temos aí: a tabela a seguir apresenta a quantidade de materiais recicláveis, coletados por 2 empresas. A primeira empresa, ela se chama Coleta Inteligente. E a outra é Recicle Bem, certo? Então, a gente tem o nome dos materiais na primeira tabela e quantos cada um coletaram, certo? Então, os materiais que foram recicláveis foram papel, plástico, metal e vidro. E a quantidade que cada empresa coletou. A Coleta Inteligente, papel, coletou 50 e a Recicle Bem 35. Plástico, Coleta Inteligente 30 e Recicle Bem 20. Metal, Coleta Inteligente 10 e Recicle Bem 40. E vidro, Coleta Inteligente 15 e Recicle Bem 10. Então, aí tá pedindo para vocês organizarem essas informações nos gráficos. Eu tenho aqui, ó. É porque senão vocês vão ver como vai ser, né? Eu tenho os materiais coletados pela empresa Coleta Inteligente, esse primeiro gráfico. E tem o segundo da Recicle Bem. E lá embaixo tem o nome de cada material. Tem o metal, plástico, papel e vidro. Depois tem o metal, plástico, papel e vidro da Recicle Bem. Então, vocês vão olhar na tabela, ó. Coleta Inteligente coletou quantos metais? Coleta Inteligente 10. Você vai representar no gráfico pintando só um quadradinho para representar o 10. Quantos plásticos foram coletados? 30. Aí vai pintar 3 quadradinhos para representar o 30. Papel, 50. Pinta 5 quadradinhos. E o vidro tem 15. Como é que eu vou representar o 15, né? Se a gente não tem aí. Então, se cada quadradinho desse, ele vale 10, para representar o 15, você vai pintar um em uma metade, certo? Porque metade vai estar representando 5. Metade de 10 é 5. Então, você pinta o quadrinho todo e o outro só vai pintar pela metade. Do mesmo jeito vai ser com a tabela da Recicle Bem. Você vai observar na tabela e pintar os quadradinhos correspondentes, certo? Na letra A tem perguntando qual empresa coletou o maior número de materiais. Aí você vai somar todos os materiais da Coleta Inteligente e todos os materiais da Recicle Bem, para você descobrir qual foi a empresa que coletou o maior número de materiais, certo? E no segundo quesito está perguntando qual a empresa
coletou o maior número de materiais de metal. Metal, aí você vai olhar metal. Coleta inteligente, tem dizendo que foi 10. E Recicle Bem está dizendo que foi 40. Então, qual empresa coletou mais? Recicle Bem ou Coleta Inteligente? Você vai escrever aí embaixo, certo? No outro vídeo, tia Lilian vai estar explicando sobre a sequência da aulinha aí.